Bom dia, pessoal. Não sei, vocês têm prova hoje? Só um minuto. Temos um minuto ainda, só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu ver se está tudo ok. Bom, olha só, pessoal, é aquele velho esquema. Eu vou ligar minha câmera, mas se bugar, ela está bugando o meu. Meu PC é todo via USB. Eu não tenho drive de CD, não tenho nada disso. E o pessoal que veio instalar a internet errou, sei lá o que fez com a instalação da minha internet, que eu não consigo acessar a minha internet via cabo. Então eu acabo perdendo até um pouco de dados por isso, porque eu não consigo fazer esse acesso via cabo. Então é tudo conectado no USB. Eu tenho que ter, inclusive, né, um adaptador USB para poder conectar, Wi-Fi para poder conectar na internet. Então, quando cai, acaba que, né, a câmera desliga, a internet cai e aí eu fico sem como ter contato, tá bom? Se caso acontecer isso, eu vou desligar a câmera de novo para a gente poder continuar a nossa aula, senão aí a gente acaba né, perdendo coisas, rendimento, vamos botar assim. Mas é isso. Ok. Eu achei que vocês tivessem prova. Estava terminando de tomar café. Aí vim correndo, falei, meu Deus, eu vi uma mensagem do Danilo 8 horas. Falei, meu Deus, tem prova hoje? Eu não vi data deles, não recebi mensagem indicando o caminho nem nada. Aí vim correndo, aí quando penso que não era prova, né? Pessoal, para quem já está aí, a gente vai fazer os exercícios para a sala, somente os para a sala hoje, de Química 2, de radioatividade. Já vou pedir para vocês registrarem as respostas das atividades propostas que vocês forem tentando fazer, tanto de Química 1 quanto de Química 2. Então, é até legal que a aula fica gravada, que isso é muito importante.
Hoje, na aula que vai estar lá disponibilizada no Alunos Book, né? O roteiro da aula, eu vou estar pedindo para registrar as atividades, tá bom? Cuidado, Emanuel, derruba não. É, e aí a gente vai. Quem já fez, ótimo, não vai ter trabalho nenhum, né? Já fez, já está aí 100%, é só fazer nada, na verdade. Quem não fez, favor fazer, porque são essas atividades que vão computar ali dentro daqueles 10 pontos que a gente tem disponível, né? São 2 provas no valor de 20, 10 atividades, né? 10 de atividade. Eu não estou fazendo muitas atividades diferentes do portal, para não sobrecarregar. Caiu? Ele travou. Ah, tá. Foi triste, demorou. Pois é. Já faz uma semana que eu tô livre de você. Me diga nos seus olhos, não sinto saudade. Quero curtida, quero vontade de te ver. De beijar sua boca e não me ver. De coxinha sem nome fazer. Uma vida com você. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas eu vou dar mensagem outra vez. Se não recair, eu já te superei. Pronto, foi isso que aconteceu. Mais uma vez, tá vendo a internet? É algum, não sei, tem alguma entrada USB que tá bugando alguma coisa e eu ainda não descobri qual delas que é. Minha câmera tem hora que funciona, tem hora, eu não sei, enfim, né? Problemas de um PC de praticamente 10 anos. Então, ele tá indo aí. Tá resistindo. Vamos lá, pessoal, para a gente começar logo. Quem chegar depois, chegou depois. Aí, Thiago, Então, agora, Gustavo, próxima vez que comprar um PC novo, comprar aquela placa da NVIDIA lá, 3080. lógico. Tá? Nossa, meu sonho de vida. Turbinar essa porra toda. Para comprar aquilo, eu tenho que vender meu computador, meu rim e minha casa. Pode deixar que eu vou pedir o meu. Vai faltar só voar o computador depois disso. Eu vou ter que trabalhar de escravo a vida toda para tentar pagar a dívida. Nada, só. Cara, eu tô de olho em página. várias coisas aí, mas infelizmente a gente sabe que agora não tá dando. Bom, não tá dando. Depende de quais locais você procura, né? Mas como essa alta, né, tá a alta do dólar e todo esse processo, desse problema da pandemia, alguns itens de PC encareceram até 3 vezes mais. Eu tava comparando os preços. Então, às vezes, quando eu fui montar um computador, tá quase saindo. Isso aí é porque tá Eu chegando comprei Black Friday, não tem? Não, mas Black Fraud, né? Porque a gente sabe. Cresce depois de 18. Aí eu pedi até uma configuração a um rapaz, ele me deu, aí eu fui calcular o preço, deu 4.000 e pouco. Essa configuração, um ano atrás, estava 3.000 e pouco. A mesma configuração. Tipo assim, ó o tanto que aumentou de um para o outro. Então tá muito ruim para comprar agora, mas eu tô precisando, porque olha só, bugou já. Não sei como que ele tá aguentando, não, mas vamos lá. Aquela vaquinha que custava, a plaquinha 3080. Facinho, Mas o meu PC não é tão ruim, tá, cara? Ele é um PC bom. Ele roda, por exemplo, na época que eu tava jogando um pouco mais, ele tava rodando jogos que nas configurações dos jogos falava assim, não atende aos requisitos mínimos do jogo. Eu não quero nem saber, vai ter que atender, querendo ou não. Eu jogava lá e
tinha que rodar, entendeu? Não tô aí. Tô nem aí. Baixei o jogo, eu quero jogar. Assim que é bom. Você viu? Tá saindo, tem jogo de graça na Epic Games todo mês. Lá, Tem, assim, tem. jogo pesado, saiu o Watch Dogs 2. Não, saiu 2 de graça. Gratuito? Aham. E agora tá Rocket League. Ah, mas eu, Já teve GTA também, uns dias atrás. eu baixei na época, eu peguei. Borderlands 2. Eu baixei o Torchlight, eu acho, que a gente tava até jogando que é um joguinho de instância, tipo Diablo, essas coisas assim. Uhum. E aí a gente tava jogando, porque a gente joga em equipe, em 4, né? Eu tenho meio que uma equipe. Desde a época do ensino médio, eu e mais 4 amigos, aí a gente tem um grupo que até hoje joga junto, entendeu? Todo mundo é casado, menos eu e tal. Enfim, tem filho, família, mas ainda continua jogando. Já são pessoas compromissadas, enfim. Aí a gente foi baixar alguns jogos lá, mas só que nem todos funcionaram. Pelo menos no meu PC não funcionaram. Faz igual eu, Gustavo. Você cria a Funciona conta. travando. Ô, Gustavo, faz igual eu. Você cria a conta na Epic Games e só vai adicionando só os jogos de graça. Quando tiver um PC bom, você vai lá e baixa. Eu tenho isso, eu faço muito isso. Na Steam, por exemplo, quando tem alguma coisa assim, se bem que Só adicionando. Porque rodar mesmo não roda, não. Ixi, travou de novo, foi triste. Caiu de novo. Vou Tá vendo? voltar à programação Vai normal, né? estudar e não tem como. Esse mano é doido, só pode, velho. 8 horas da manhã, tá mais escutando piseiro. Gente, quem acordou agora? Vocês acordaram agora? Eu já acordei faz 2 horas já. Cadê a animação de vocês? O pessoal que só tem animação pra cidade é triste. Meu Deus, Luana até anfitriã. Tô. Tá mutado, ô Thiago, Gustavo. a gente sabe que a gente luta contra diversas coisas, né? A gente vive num país onde a tecnologia não ajuda muita gente. Então, vamos lá, né? Vamos lá, pessoal. Vou começar a aula agora. Depois a gente conversa um pouco mais, tá? A gente vai fazer... Eu não vou ter como usar o meu quadro, porque alguma coisa está bugando. Se eu precisar usar, eu vou tirar a câmera de novo daqui. Opa, peguei o livro errado. Não estou entendendo. Ontem eu usei a câmera normal durante uma live e agora não está funcionando. Deve ser porque, sei lá, eu deixo o computador ligado à noite para ver série, vou dormir, mas ele desliga, enfim. Vamos lá. Hoje a gente vai continuar fazendo a respeito de radioatividade, beleza? Então, aqui a gente tem, só dando uma repassada geral nos pontos importantes de dentro desse capítulo. É legal se cair, pessoal, eu vou pedir para vocês, porque cai, eu fico aqui falando e até a conexão acusar que caiu demora um pouco. Se de repente travar e cair, né, eu parar de falar, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu tô com minha 3G ligada aqui, aí vocês mandam para mim e falam assim, professor, caiu, para eu poder me situar. Porque eu só vou saber os segundos depois, alguns segundos depois que caiu a internet. Enfim. Então a gente tem aqui, nesse capítulo 14, um capítulo bastante importante que trata aí dessas questões envolvendo a radioatividade, tá? É muito importante pegar esses conceitos e trabalhar com eles, porque questões de radioatividade são extremamente comuns dentro de provas que vocês vão fazer, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo das provas que a Camille me enviou da MSCAM, né? Não por nada, mas me enviou para eu poder dar uma analisada e tal. Sempre tem uma questão de radioatividade.
Sempre tem, não discursiva lá, porque eles têm discursiva, mas sempre tem uma questão de radioatividade marca X. Enem sempre tem questões de radioatividade dentro da prova do Enem. Então é muito importante que a gente saiba os conceitos que envolvam esse conteúdo de química. Claro que vocês vão rever ano que vem, vão ter mais, né, maturidade, vai ficar mais fácil. Só que aqui agora é importante que você tenha uma noção do que você vai precisar. Porque, por exemplo, você ainda não está naquela fase do tudo ou nada, né? A fase do tudo ou nada vai ser o ano que vem. No sentido de que, tipo assim, é aquela fase que você já está num momento em... Não que você já não esteja, mas é aquela fase que você está num momento de preparação, né? E ali você já tem um objetivo muito mais palpável, né? O seu curso, a sua graduação, ela está mais próxima de você. Então, isso é muito... vocês terão um pouco mais de maturidade e isso vai fazer com que facilite um pouco mais o estudo, né, de vocês. Então, agora é importante que vocês tenham, até agora, né, é importante que vocês tenham uma noção. E, claro, que, se possível, consiga internalizar o máximo de conceitos possível, né? Entender os fenômenos, entender como se comportam, né, os materiais radioativos em termos de emissão de partículas, em termos de velocidade com que tal fenômeno acontece, né? Que é justamente os dois pontos importantes aqui dentro desse capítulo que são, assim, bacanas de você saber, né? Então, a natureza e as leis da radioatividade não precisa falar que é de fundamental importância você saber esses conceitos, né? Quais as características das partículas alfa e beta e da emissão ou da radiação gama? Quais são as leis da radioatividade de Sori e também de Sori, Farjan e Russell, né, que são as duas leis, a primeira lei e a segunda lei da radioatividade, que vai tratar justamente aí o que acontece, no caso da primeira lei, o que acontece com um elemento químico radioativo quando este emite uma partícula alfa. O que ocorre com este elemento radioativo quando este elemento emite uma partícula beta, tá? Então, saber o que acontece no interior do núcleo, porque a radiação, né, o fenômeno de radioatividade, ele é um fenômeno nuclear. Então, saber o que acontece com os quantitativos de partículas que serão ou, digamos assim, liberadas ou fixadas no núcleo, né? No caso aí da partícula beta, que a gente viu que tem um comportamento bem peculiar, né? Um nêutron que se transforma em neutrino, um elétron, que é a partícula efetivamente, e se transforma num próton que fica anexado ao núcleo, né? Então é muito importante saber essa estrutura e, claro, escrever as reações de equações de desintegração, que envolve justamente em mostrar de forma química, né, como aqui, né, mostrar por meio de uma escrita química quais são os elementos ou os átomos que serão formados ali dentro daquele processo de emissão de partículas. E aí a gente parte para uma parte é ótimo. A gente vai para uma parte mais física, mais digamos, mais matemática da coisa, que é justamente o cálculo da cinética. Aqui eu reforcei com vocês na quarta-feira o seguinte, que existem diversos conceitos atrelados, ou seja, são várias análises que você pode fazer, claro, todas conectadas umas às outras, mas são várias análises que você pode fazer quando você observa um determinado fenômeno radioativo. Beleza? Então, a primeira análise, ou seja, você pode determinar por meio de uma amostra de um material radioativo, você pode determinar a velocidade de desintegração, ou seja, o quanto ou quantos átomos estão se desintegrando a cada momento, né, por um determinado período de tempo, beleza? Você pode também, dentro do conceito de velocidade das radiações, né, da cinética da radioatividade,
É possível que você também determine não o quantitativo de uma forma geral. Lembra que eu falei que isso daqui equivale a uma análise mais generalizada do que ocorre. Você pode especificar, afunilar um pouco mais essa caracterização, e aí você pode encontrar ou determinar a fração de átomos, ou seja, algo um pouco mais específico do que a velocidade média de desintegração, que só está aí preocupada com a quantidade inicial e final de átomos, então não está ali atrelando o que acontece em cada momento da emissão, né? O que acontece quando vai... quais são os processos que ocorrem durante a emissão. Então, esses processos, eles podem ser determinados, né? Uma das suas características pode ser determinada por meio da constante radioativa. Então, a constante radioativa é uma outra ferramenta, é uma outra equação, uma outra forma de analisar o comportamento da cinética das radiações. Se eu comparo a constante radioativa com a velocidade de desintegração, eu tenho na constante radioativa um valor, digamos, menos generalizado, tá? Ele é um pouco mais específico. Só que se você repara a equação que representa a constante radioativa, você vai perceber que ela depende da velocidade, né? Então, ela depende da velocidade média de desintegração obtida aqui no início. É o que eu falo. Todos os conceitos que você for analisar, independente de quais conceitos que sejam, você vai reparar que todos eles estão, de certa forma, conectados, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Outra característica, então é muito importante, quando você estiver estudando ou reestudando esse capítulo, é importante que você consiga ler estes modelos, porque eles permitem que você entenda um pouco melhor, tá? Um pouco melhor qual é o fenômeno e como esse fenômeno ele se apresenta dentro de um material. Tá bom? Então é muito bacana que você fique atento, saiba ler estes modelos, saiba entender o que ele representa. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que a constante radioativa, ela relaciona os átomos se desintegraram com o tempo que ocorre essa desintegração. Então, quanto maior o número de átomos radioativos, maior será a velocidade de desintegração, né? Então, é só você perceber pelos exemplos que ele deu aqui. Ok? Então, a gente tem essa característica importante também, analisar modelos. Depois, a gente chega a um conceito aqui, que é o período de semidesintegração ou meia-vida, que também aqui em cima tem outro, que é a vida média, mas esse ainda chega a ser mais importante do que a vida média. Não que a vida média, é isso que eu venho falando, não é que não seja importante. É que normalmente os exercícios, eles pedem coisas relacionadas à meia-vida e não à vida média, tá? Então tem que tomar muito cuidado porque, meia-vida, vida média, tá? Qual a diferença que existe entre eles, né? Você tem que ficar atento a por que um se chama vida média e o outro se chama meia-vida. Então aqui, a vida média, é uma estimativa para que todos... Então, todos os átomos da minha amostra estima-se, então é provável que dentro deste período não quer dizer que todos estarão, tá? Mas é uma probabilidade, e é isso que é importante vocês também saberem, Os cálculos que envolvem os conceitos de cinética das radiações, eles são cálculos probabilísticos, né? Estatísticos. Então, dentro de um determinado período, qual a probabilidade de toda a amostra ter emitido ou ter se desintegrado? Esse período ou esse tempo necessário para que todos os átomos da amostra radioativa sejam desintegrados é chamado de vida média, todos. Agora, se eu quero saber apenas metade, eu tenho a meia-vida. Então, tem que tomar um certo cuidado com esses dois conceitos, porque pode confundir. A vida média, ela é 1 sobre a constante radioativa. Então, se, por exemplo, se a constante radioativa do rádio é de 1 sobre 2.381, isso significa que você tem a probabilidade de, em
2.381 anos que um dos átomos desta amostra, ou melhor, perdão, a constante radioativa, é que um dos átomos desses 2.381 átomos que contém a minha amostra leve apenas 1 ano para se desintegrar, né? Então, quer dizer, se eu tenho 2.381 átomos e um deles leva 1 ano, então, em média, aí a gente vai ter 2.381 anos para que todos os átomos, né, se relacionem ou se desintegrem. Então, é uma probabilidade, ok? Então, fiquem muito atentos porque essa probabilidade, ela te dá essa noção de que, ó, é provável, há uma chance muito alta disso acontecer, mas, né, pode ser que, mesmo depois de transcorrido este período, ainda exista radiação emitindo ali, tá? Então, tem esse critério. Já a meia-vida, chamada de P, né, um P maiúsculo, é a metade. Qual é o tempo necessário para que metade dos meus átomos da minha amostra radioativa sofra desintegração? Metade. Então, se você tem uma amostra... Aqui eu errei até uma coisa na quarta-feira, que eu falei que depende. Não depende, tá? Depois eu falei assim, não vou nem mandar áudio, não vou deixar para corrigir lá na sexta-feira. Não depende da quantidade inicial. Este cálculo de meia-vida, ela não depende da quantidade inicial. Por quê? Porque, se você reparar, pelo modelo que ele está mostrando aqui, quantos períodos transcorreram até chegar a esse período aqui final? Período, né, ou tempo de meia-vida, é justamente a quantidade de átomos que foram se perdendo, ou quanto da quantidade inicial foi reduzida à metade, né, durante um determinado tempo. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra com N átomos, passado um determinado período, metade dela, ou seja, N sobre 2, N0 porque é a quantidade inicial, N0 sobre 2 vai ter se desintegrado. Esse valor obtido aqui, né, corresponde ao quê? Corresponde a um período, né, a um período, e nesse primeiro período de desintegração, metade dos átomos da minha amostra inicial se desintegraram, tá? Transcorreu mais um período, né, mais um tempo, mais metade da minha amostra se desintegrou. Aí você tem que lembrar o seguinte, que esse segundo período aqui em que ocorreu essa desintegração, ele está baseado na quantidade de átomos do período anterior, tá? Então, seria metade do período anterior ou o número de átomos da amostra inicial dividido por 4, que dá no mesmo, tá bom? Então, você deve, na verdade, sempre entender que a meia-vida, ela vai depender do que está acontecendo no período anterior. Então, se eu tenho X átomos na minha amostra, quando passa um período, essa quantidade cai pela metade. Quando passa mais um tempo, período que eu falo é mais um tempo até as partículas ir se desintegrando, quando eu passo mais um período, eu tenho aí agora o número de átomos que reduz a metade, é a partir desse segundo período aqui que aconteceu, tá bom? Então fique muito atento, porque é sempre essa a ideia. Ou você pega o número inicial e divide por 2 elevado à quantidade de períodos que transcorreram ali no processo. Então, por exemplo, essa amostra aqui, transcorreram 3 períodos. Ó. A partir da amostra inicial, aconteceram 3 vezes o processo de desintegração. Então, você tem N sobre 2, então o número de átomos da amostra inicial dividido por 2, tá? No caso do segundo momento, né, do segundo período, agora eu tenho o número de átomos da amostra inicial dividido por 4. Por quê?
porque transcorreram-se 2 períodos até chegar aqui, né? 2 tempos, 2 períodos, fica mais bonito, até chegar aqui. E na terceira amostra transcorreram 3 períodos, então é o número de átomos da minha amostra inicial dividido por 8, tá? Que seria aí a ideia de pegar a quantidade aqui desse segundo e dividir por 2 também, que dá absolutamente no mesmo. Beleza? Tem alguém perguntando alguma coisa aqui? Tem algum tempo exato? Como assim algum tempo exato? Que você fala, tipo assim, é isso? Esse é o valor que... Não, porque como o que a gente tem é uma estimativa. Você pode olhar por todo o roteiro que você vai sempre olhar, por todo o conteúdo que você vai sempre ver. Todo cálculo que envolve radioatividade é uma estimativa. Então, claro que essa estimativa, ela é muito, 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 muito precisa. Mas ela não é exata. Tem uma diferença entre precisão e exatidão, tá bom? Então, você dificilmente vai ter valores assim, esse é o valor exato, sempre vai acontecer assim. Não, você tem uma estimativa, tá? E essa estimativa, ela vai para mais ou para menos, a depender ali das condições, evidentemente, que esse material se encontra, tá bom? Nádia, então eu não posso exato, não, mas preciso sim, tá bom? É bem preciso, ou seja, é bem próximo da realidade. É bem próximo. O valor é muito, muito, muito próximo. Mas ele não é exato justamente porque os pesquisadores, como trabalha a nível atômico, a gente não tem, né, como medir todos os fenômenos que acontecem no átomo. Não dá ainda, pelo menos não dá ainda. Então, a gente fica parado nesse caminho assim, né? Fica uma questão mais provável, é provável e há uma chance muito elevada de que todos os átomos de bário, de rádio, leve 2.381 anos para se desintegrarem, de uma amostra qualquer que seja. Ok. Beleza. Mas isso, de repente, eu cheguei lá é ótimo, mas de repente eu fui lá analisar se todos os átomos tinham se desintegrado e não se desintegraram. Isso significa que houve uma, né? Então, quer dizer, o meu cálculo, ele foi um cálculo que se aproximou muito do fenômeno real, da condição real para que o fenômeno aconteça, mas, né, ficou um errinho ali justamente porque eu não consigo chegar a um nível atômico ainda. Eu não, eu falo eu quando eu falo, estou falando, né, os pesquisadores não conseguiram chegar a um nível atômico ainda tão elevado, tá bom? Então é mais preciso do que exato. Beleza? E, claro, a gente tem aqui as séries radioativas, tá bom? Importante lembrar desse tome nota como determina a qual série radioativa pertence um elemento químico e, claro, saber os fenômenos de fusão e fissão nuclear. Tem que saber. Fusão e fissão nuclear, você tem que saber o que é e como que se comporta cada uma delas. Fissão é a ruptura de núcleos. Então, como que ela acontece? É importante você saber como que ela acontece. São bombardeados nêutrons. É o mesmo fenômeno que acontece em bombas, né, em bombas atômicas. São bombardeados nêutrons ou emitido energia para a amostra, né? Então, eu bombardeio o nêutron sobre o núcleo do material radioativo. Este nêutron vai provocar uma instabilidade no núcleo e vai fazer com que ele se rompa. Já é instável, então ele vai se romper. Você tem que entender que como você está rompendo o núcleo, aqui existe uma reação, uma produção de energia extremamente elevada. Você está rompendo as forças que mantêm o núcleo do átomo ligado. E essas forças são extremamente fortes. Por que que elas são extremamente fortes? Porque o núcleo de todo átomo ele é constituído de prótons, que são partículas de natureza elétrica positiva. Então, como que várias partículas de natureza elétrica positiva se encontram unidas? Porque elas estão unidas ali, elas estão agrupadas no centro do átomo. Como? Porque, em termos teóricos, o que teria que acontecer?
elas teriam que se repelir. Então, elas não estão se repelindo, elas estão unidas. Imagina a força. Vocês já fizeram essa experiência do ímã. Não é. Força elétrica e magnética são diferentes. Mas é só para vocês pensarem. Vocês já tentaram empurrar o ímã, né, nas faces opostas do ímã lá, e elas não vão. E você tenta colocar uma força e elas não vão de jeito nenhum. Então, imagine o seguinte. Imagine que aqueles pedaços de ímã que estão se distanciando, né, que estão se repelindo, são os prótons de um átomo. E a força que está tentando agrupar eles é a força que você está colocando para tentar juntar os dois pedaços. Pensa nesse exercício para você entender a quantidade de energia que é necessária para manter o átomo ali, o centro do átomo unido. Então, quando eu emito nêutrons sobre o átomo radioativo, sobre o núcleo de átomo radioativo, ele se desestabiliza, gera uma enorme quantidade de energia, tá? Uma enorme quantidade de energia e vai se romper em átomos com núcleos menores do que o átomo original. Lógico, você está fissurando ele, você está rompendo o núcleo. E uma coisa interessante é que a fissão nuclear, ela pode, a depender evidentemente de como se encontra o meio, mas ela pode ser uma reação em cadeia. O que é isso? Significa que os átomos, eles vão ficar sofrendo esse processo de ruptura de núcleo até que todos os átomos radioativos daquela amostra tenham se rompido. Então, é uma reação em cadeia, como mostra aqui o modelo. Ó. Você tem o núcleo original do átomo de urânio, é bombardeado. Então, o processo começa quando são bombardeadas, ou fornecido também, energia, ou normalmente bombardeados nêutrons sobre o núcleo. Então, bombardeia-se nêutrons sobre o núcleo radioativo, desestabiliza o núcleo, tá? Ele fica instável. Aí, essa instabilidade vai gerar uma cisão, uma ruptura, vai romper o núcleo. Esse rompimento gera coisas, claro. Gera o quê? Núcleos menores, a depender aí do exercício, ele vai te indicar, tá? Núcleos menores, aqui é só um modelo, não quer dizer que vai gerar sempre 3, tá? Pelo amor de Deus, isso é um modelo apenas para explicar. Tudo vai depender de como o exercício vai trazer isso para vocês, beleza? Então, ó, rompe o núcleo, transforma o material em núcleos menores do que o núcleo pai, tá? E, olha só, o que ele está mostrando aqui. Durante o processo de rompimento, né, do núcleo pai, houve a liberação de nêutrons também. O que isso acontece? Isso vai provocar mais rompimentos, ou seja, mais cisões em outros átomos. Por isso que a reação é em cadeia, tá? Então, toda fissão nuclear trabalha com a ruptura do átomo pai, do núcleo pai, em núcleos menores. E ela pode ser uma reação em cadeia, tá? É o fundamento da bomba atômica. Não precisa explicar que a energia gerada é imensa. Já falei, né? Faz o teste do ímã, você vai ver que você vai botar muita força e assim você vai sacar que é um pouco difícil manter coisas de cargas idênticas unidas, né? Prótons são cargas idênticas. Fusão nuclear. A fusão nuclear é um processo que acontece apenas, não apenas, tá? Mas é um processo que, em via de regra, não é possível de fazer na Terra, exceto, por enquanto, tá? Também estou falando isso com base no que a gente tem hoje. Se amanhã, de repente, o cara descobre uma técnica de fazer fusão nuclear, ótimo, descobriu, tá? Mas, por enquanto, até hoje, nós não conseguimos fazer fusão de átomos muito grandes, muito pesados na Terra, né? Que não tem número atômico muito grande. O que a gente faz é apenas a fusão de átomos de hidrogênio. Por quê? Porque para separar é muito fácil. Já está instável, né? Você vai, emite partículas sobre o núcleo, se desestabiliza e vai. Agora, para juntar, presta atenção. Olha, lembra do ímã?
para juntar o núcleo dos átomos, aí você requer uma quantidade de energia absurda, absurda, que nós não temos ainda instrumentos tecnológicos no planeta Terra para fazer essa junção, exceto nos átomos de hidrogênio. Mas isso você tem que levar em consideração uma coisa. Ah, por que que o átomo de hidrogênio? Porque ele é o mais simples de todos, então ele vai requerer uma quantidade de energia um pouco menos inferior que os demais, tá? Então, onde que acontece isso, esse processo de fusão? No centro de estrelas. Lá acontece. Temperatura extremamente elevada, energia a rodo. Então, quer dizer, você tem todas as condições para que o fenômeno de fundir, ou seja, agrupar núcleos ocorra. Foi assim que surgiram os elementos químicos, tá? Por meio do processo de fusão nuclear. Os elementos químicos, a teoria científica, ela diz que eles surgiram com base no Big Bang, e primeiro elemento a surgir foi o hidrogênio, que começou a ser fundido, ou seja, os núcleos de átomo de hidrogênio começaram a ser fundidos, dando origem a átomos de hélio. Esses átomos de hélio, isso no centro das estrelas, no núcleo delas, onde a temperatura, pressão e todas as variáveis ali são extremamente, digamos assim, elas favorecem o fenômeno, tá? E aí o hélio se combinou com outro átomo de hidrogênio e deu uma origem ao lítio e assim sucessivamente, tá? Então a fusão ela não ocorre na Terra exceto com os átomos de hidrogênio, que é a bomba de hidrogênio. Todos os demais processos de fusão só ocorrem em núcleos de estrela, porque lá temos condições ideais para que isso aconteça. Que condições? Temperatura, pressão, temperatura extremamente elevada, pressão também, energia disponível para que isso ocorra. Então você tem todas as variáveis aí a favor, tá bom? Então acredito que dentro da radioatividade, se vocês ficarem atentos a isso, que é justamente o que está aqui nesse capítulo, nesse resuminho aqui, você vai ficar mais tranquilo e, claro, tentar fazer as atividades, porque aí você tem você vai ver a aplicação disso, beleza? Então vamos lá fazer essas atividades para a sala aqui de Mark X bem rápido e tentar chegar aqui na 4 e na 5, tá bom? Então vamos lá. Ó. Em julho de 1945, tem alguma dúvida antes de eu, né? Porque já segui assim. Querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Querem colocar alguma coisa? Não? Tá. Então vamos lá. Ele daí foi detonada a primeira bomba atômica. Olha só. Ela continha cerca de 6 quilogramas, não é nem de urânio, tá? Que o de urânio acho que precisa de bem menos. Mas 6 quilogramas de plutônio, que é um outro elemento radioativo, e explodiu com força de 20 mil toneladas do explosivo TNT. Então, olha só. Olha para você ver a dimensão, né? Uma quantidade muito mínima de um material radioativo é suficiente para gerar uma explosão que corresponderia a 20 mil toneladas de TNT. Então, né, dá para você já ter uma noção de como intensa é a energia nuclear, né? Isso é muito bonito, isso é muito fantástico mesmo. Vale a pena para quem tem interesse fazer física, estudar física. Sim, fazer faculdade de física, tá? Muito bacana, ajuda muito, tá beleza? Eu tenho uma amiga que ela fez química e agora se formou em gastronomia e ela alia as duas coisas. É esperta, foi muito esperta. Então, quer dizer, dá para você ter o conhecimento mais científico embasado mesmo, e a partir daí você seguir para a área que você tem e ser um diferencial dentro da área que você quer. Sabia? Que isso te torna aquele diferencial, aquilo que te faz ser, digamos assim,
Diferente mesmo dos demais profissionais que existem. Então é muito bacana, é sempre bacana você aliar áreas científicas à área de conhecimento que você tem interesse. Ah, quero fazer medicina, ok. Será que eu consigo aliar que área? É claro que várias, mas que área da química ou que área da biologia, que área da física também eu poderia trazer para dentro da minha área de medicina e complementar e ampliar a minha capacidade de produção de qualquer coisa. Entende? Então é muito bacana você fazer esses processos. Sabe por quê? Só vou dar uma paradinha rapidinho. Porque vocês vão provavelmente para dentro de universidades federais, né? E dentro das universidades federais você tem essa possibilidade. Você pode estar matriculado no curso igual eu fiz. Eu era matriculado no curso de Química, mas eu fazia disciplina na área de Biologia. Eu posso me matricular se tiver vaga, sabia? Então, quer dizer, você pode estar fazendo disciplinas, você pode conversar com os professores. O professor gostaria dessa disciplina para complementar. Ele não vai negar. É muito difícil o professor de universidade negar você quando vai procurá-lo. Participar das aulas com ele, tá? Então vale a pena você ter esse movimento e já enxergar isso, porque vai ser uma facilidade. E na área de radioatividade, você pode aplicar esses conceitos na área de medicina, na área de forense, enfim, uma série de áreas que são muito bacanas. Número 1, então, ele vai trabalhar com a questão das partículas, ver se você consegue diferenciar as características das partículas. Então, a gente tem, partículas alfa possuem baixa penetração, é verdade. Os núcleos que emitem essas partículas perdem 2 unidades de número atômico, é verdade. E 4 unidades de massa, verdade. Então, a primeira é verdadeira. Segundo, partículas alfa são formadas por um fluxo de alta energia de núcleo de hélio, combinação de 2 prótons e 2 nêutrons. Sim, lembram que lá no livro ele fala que as partículas de alfa, elas se assemelham a núcleos de hélios? Ok, então verdade. Veja que é tudo lá do início do capítulo. Partículas gama, errado. Partículas gama? Gama não é uma partícula. É uma radiação. Então, não pode ter o nome partícula atrelada ao gama. Tem que ser radiação. Se tiver partícula gama, é até item de recurso. Sabia? Porque ele não é partícula. Então, eu não posso falar partícula. Se bem que, bom, vamos lá. Partículas beta são elétrons ejetados de alta velocidade de um núcleo radioativo e possuem uma massa muito menor que a massa do átomo. Verdade. É uma partícula e são elétrons ejetados do núcleo pela desintegração do nêutron que o emite. Verdade também. Então, partículas beta são mais penetrantes que a alfa, isso é verdade, e a perda de uma única dessas partículas produz um aumento na unidade do número atômico que a emitiu. Verdade. Então, a gente tem a 1, a 2, a 4 e a 5. 1, 2, 4, 5, letra D. Tá bem tranquila essa primeira questão. Segunda questão é uma questão muito gostosa de fazer. Pena que meu quadrinho não está funcionando direito. Mas é só você pensar o seguinte, após algumas desintegrações sucessivas, o tório, né, 232,90, o isótopo de tório 232,90, muito encontrado na orla marítima de Guarapari, transforma-se em chumbo 208,82, um dos isótopos, né? Lembra lá da série. O número de partículas alfa e beta emitida nessa transformação foi respectiva de. É só você fazer uma lógica. Você tem o átomo... Poxa. Você tem o átomo de tório inicialmente, né? O átomo de tório. Ele tem 232. Aí eu tenho que escolher. Se eu fico com quadro, eu tenho que fazer isso no mouse, tá? E 90. Certo? Então vamos lá. 200... Deixa eu até apagar que isso está horrível. 232,90. Vamos lá, a partícula alfa, quando ela é emitida, você tem um átomo alvo, né? Um átomo produto. Quer dizer, o tório, ele está emitindo uma determinada quantidade de partículas alfa e partículas beta que vão fazer com que ele se transforme no final do processo nesse átomo. Então eu tenho que pensar o seguinte,
Primeiro, qual das duas partículas consegue mudar a massa do composto, do átomo? Né? Qual das duas partículas é responsável por alterar a massa do meu composto? Eu sei que a beta não é. A beta ela altera o número atômico. A alfa altera a massa, né? Porque ela diminui, ó, 4 unidades de massa. Então vamos lá. Quantas partículas alfa serão necessárias para que a massa do tório decaia até chegar a 208? Quantas partículas alfa serão necessárias para que a massa de tório decaia até chegar a 208? 30. 30? Ó, cada partícula... Ó, presta atenção na constituição... 208, eu fiz 202. Ó, presta atenção na constituição da partícula. Cada partícula que vai alfa, cada uma que sai, ela vai fazer com que a massa reduza 24. em 4 e o número atômico de 2. Quantas partículas? 6. 6. Boa! 6 partículas, gente. Vai reduzir 24 da massa. Então, quantas... Isso aí, quem falou 24 está correto. Vai reduzir 24 de massa, né? 232 menos 208, então quer dizer que ele emitiu um número de partículas alfa capaz de reduzir em 24 o número de massa, que são 6. 6 vezes 4, 24. Beleza. Só que quando ele emitir essas 6 partículas alfa, ó, presta atenção que é um trabalho de lógica. Quando ele emitir essas 6 partículas alfa, o número atômico vai cair também, não vai? Vai cair de quantos? Pensa só na alfa, não estou nem pensando na beta por enquanto. Vai cair 12, né? 12. Isso. Então vai ficar com quantos? 80, né? Não é isso? 12? Ou 12, 80. Ó, olhei lá embaixo. 78, certo? Beleza? Então, ó, as 6 partículas alfa que a Luana falou que emitiu está correto. Por quê? Porque quando ele emite as 6 partículas alfa, vai reduzir 24 na massa, que é justamente a quantidade que está aqui, ó, 232, para chegar a 208 eu tenho que perder 24, então eu tenho que emitir 6 partículas alfa. Só que quando eu emito a partícula alfa, eu também reduzo o número atômico. Reduz em quanto? Reduz em 2. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que quando eu emiti as 6 para reduzir os 24 de massa, eu também tive uma redução do meu núcleo, né, do meu número atômico, perdão, que caiu de 12. Então, se era 90, passou a ser 78, correto? Beleza. Só que se eu reparar aqui, o número atômico do chumbo não é 78, é 82. Isso significa que para chegar ao 82, eu tive que emitir também uma quantidade de partículas beta junto. Por quê? Porque ao emitir a partícula beta, aumenta em 1 o número atômico. Então, quantas partículas betas foram necessárias? Exato. Quantas partículas betas foram necessárias para que, depois de emitidas 6 partículas alfa, o número atômico aumentasse até chegar a 82? 4. Porque se, ao emitir as 6 partículas alfa, o número saiu de 90 para 78 e... Tá horrível porque é no mouse. E cada partícula beta aumenta em mais 1 o número atômico. Então, se você aumenta em mais 1 o número atômico, bom, se eu tinha 78, então para chegar a 82 eu tenho que ter mais 4. Então serão emitidas 6 partículas alfa e 4 partículas beta. Não precisa nem fazer cálculo, galera, é só pensar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show?
E aqui você tem mais uma questão. Eu vou passar a resposta, porque já, infelizmente, sei lá como que aconteceu que a gente chegou às 8h52. O professor já vai me derrubar daqui a pouco, se eu não já fui derrubado. Mas vamos lá. Aqui a gente tem as reações químicas. Ô, Gustavo, eu não ouvi qual que foi a 2? Que? A 2 você acabou de fazer. Sim, Letra eu A. acabei de fazer. Letra A. Gente, Ah, então tá, quer dizer que beleza. vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, né? É porque meu pai acabou de chegar, por isso aí Tudo ele bem, começou a mas conversar. cuidado, porque essa parte aqui é importante e acaba confundindo, tá? Muita atenção. Então, as equações, tem duas equações aqui, e ele pergunta o seguinte, ó. Em relação a cada uma dessas equações, ó, se vocês repararem, elas representam processos. O primeiro processo, você já sabe que é uma fusão. Por quê? Ó? Os núcleos de hidrogênio estão se combinando para chegar e se transformar em núcleo de hélio. O segundo processo é uma fissão, porque o urânio ele está se transformando em átomos com menor, né, capacidade aí que o átomo pai. Finalizando, equação A representa uma fusão, verdade. B é uma fissão, então aqui está errado. O número de massa de Y é igual a 86, então é só você verificar. Ó. Você tem que chegar a 235, que é do urânio, tá? Então, o 235 emitiu um nêutron, foi bombardeado com um nêutron. Ele produziu 147 e mais 3 nêutrons aqui. Então, quanto que tem de massa ao todo aqui nos produtos produzidos? 150. Não é verdade? Mais o nêutron emitido aqui. Então, você vai descobrir que a massa é justamente 86. Então, verdade aqui também. Na equação A, estão representados 2 isótopos do hidrogênio. Verdade. Aqui, ó, os 2 isótopos do hidrogênio. São 3. O trítio, deutério e ítrio. Tá? O número do urânio, o núcleo de urânio representado na equação B, tem 235 nêutrons. O núcleo de urânio representado na equação B, tem 235. Não, mentira, né? Não tem. Tem 235 de massa. Na equação A, X representa um próton. Um próton? Próton? Na equação A, X representa um próton. Próton? É o próton? Próton? Nêutron, caramba. É nêutron que é emitido nesse negócio, caramba. Nêutron, gente. Não, os prótons, eles ficam retidos. Né? Tanto no caso da emissão da partícula beta, que retém o próton, e no caso da partícula alfa, ela não emite próton, ela emite, né, o núcleo, ao se dissipar, mantém os prótons unidos, o que são eliminados são nêutrons que vão fazer com que as reações aconteçam. Então, é o bombardeamento de nêutrons. Beleza? Eu termino de resolver com vocês na próxima semana, ou faço alguma coisa para adiantar isso daqui, para a gente passar para a parte de equilíbrio na próxima semana. Beleza? Pode ser? Porque aí o professor já vai até me derrubar. Acredito. Tranquilo? Beleza? Então, ó, bom final de semana para vocês e até a próxima, tá? Tchau.